Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que tenhamos aí muita paz, muita harmonia em nossos corações, em nossos lares, né? Que os ambientes onde convivemos, que eles possam estar repletos, né? Do sentimento de amor, de bondade, de caridade, que a gente consiga ali cada vez mais alegrar os nossos corações, né, estando junto de pessoas que nos fazem bem, né? E a gente sempre fica aí, então, fazendo esse chamado, né, para o Evangelho no lar. É um momento em que a gente traz Jesus para dentro dos nossos lares, né? Que a gente traz esse irmão, né, querido, para compartilhar conosco um momento de reflexão, né? Pegamos ali, então, um livro, né, uma leitura que possa trazer, né, paz, esperança, né? Fazemos a nossa prece, né? Lemos ali o trecho do Evangelho, e aí todos, né, refletem, todos dizem o que entenderam, né, contribuem com a sua compreensão, né, orienta aqueles que ainda não estão muito familiarizados, né, com os estudos do Evangelho, enfim, né, trazemos ali para junto de nós, né, aqueles corações que tanto ficam felizes, né, de estar conosco. Então é importante, né, as nossas famílias, né, os agregados, amigos, convidados, né, então pessoas que possam estar ali fazendo essa reflexão, né, tão importante do Evangelho de Jesus, que nos ajuda, né, por meio da compreensão, a fazer as nossas mudanças, fazer as nossas transformações em nossas vidas, né? Nós estamos aqui com esse objetivo, né? Nós estamos aqui para nos transformarmos para melhor, né? Para evoluirmos espiritualmente, para evoluirmos moralmente. Então é importante a gente dedicar um tempo, né, da nossa caminhada aqui para estar com Jesus em nosso lar, né? Então, para aqueles que não me conhecem ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. E a nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicar, no número 1370. E você pode também encontrar informações sobre a nossa casa no nosso site www.caminhosdoamor.org.br, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, né, e também tem o canal do YouTube, né, onde esses vídeos ficam lá à disposição, né, para que a pessoa possa rever quantas vezes quiser, né, que possa ali sugerir para algum amigo, para algum conhecido que ou esteja precisando, né, ouvir sobre esse assunto, ou se a pessoa é simpatizante, né, do espiritismo e gostaria de aprofundar cada vez mais, né, então é importante aí termos essas oportunidades, né, agora com esses adventos aí da tecnologias, né, com essas coisas novas, então é importante que a gente tenha também esse meio, né, para poder nos ajudar com conteúdos que possam nos animar, né? Porque muitas vezes aí pelas redes sociais, né, por esses ambientes aí de compartilhamento, às vezes a gente acaba recebendo coisas que não são tão agradáveis. Então seria bom a gente fortalecer aí os conteúdos que levam paz e harmonia a todos os cantos, né? Bom, então hoje nós vamos aí continuar os nossos estudos, né, do Livro dos Espíritos. Estamos no livro quarto, né, Esperanças e Consolações, no capítulo 2, que fala sobre as penas e gozos futuros. E ali no item 4, né, Natureza, né, das penas e gozos futuros, nós vamos dar uma, né, estudada aí na questão 980. Vamos tentar aí compreender um pouquinho o que Kardec nos trouxe por meio, né, dessa questão. A gente tem acompanhado aí, né, nos vídeos anteriores, Kardec vindo nos ajudar, né, a compreender essa nossa
condição, né, de vivência no mundo espiritual, né? Ele vai perguntando como que os espíritos que se comprazem no bem, né? Como que eles estão aí, vamos dizer assim, desfrutando, né, dessas suas escolhas do bem e como aqueles que escolhem o mal, como que eles estão vivenciando, né, muitas vezes um sofrimento moral diante da sua escolha, né, de ainda querer prejudicar, né, os seus irmãos. E hoje, então, ele fala sobre os laços de simpatia, né, entre os espíritos. E aí ele pergunta para a espiritualidade, né, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? E aí vem a resposta da espiritualidade. A união dos espíritos que se simpatizam pelo bem, né? E aí é um grifo nosso, né? Para que a gente entenda que nesse momento ele está falando sobre a alegria, né? Dos espíritos que estão trabalhando já, né? Já evoluíram, entenderam a importância de fazer o bem e estão trabalhando, né? Para o bem. Infelizmente, como já foi mostrado, existem alguns espíritos que ainda não entenderam, né, que estão num processo de evolução e que o objetivo maior é que a gente um dia, né, consiga nos tornar espíritos perfeitos, né, espíritos puros. E eles ainda então estão, né, alguns de nós, na verdade, estamos ainda perdidos nessa condição de não definir, né, se queremos estar com os espíritos que estão mais felizes, né, na condição da prática do bem, ou se naqueles que estão em dor e sofrimento, né? Porque nós já estudamos um pouco isso, né, que aqui na Terra a gente ainda vive essa ilusão, né, do poder, né, da condição de ser o mais forte, de ser o mais inteligente, né? A gente fica muito preso a essa condição dos rótulos, né, que a gente cria aqui na Terra para poder separar as pessoas, né? E quando nós estamos no mundo espiritual, essa separação, né, ela não se concretiza, né, com esses rótulos. Lá no mundo espiritual, nós temos espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. Então, a gente fez esse grifo aí porque nós estamos falando da felicidade dos que estão trabalhando no bem, né? Então, voltando aí à resposta, ele diz: a união dos espíritos que se simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Eles formam, num mundo inteiramente espiritual, as famílias do mesmo sentimento. É nisso que consiste a felicidade espiritual. Como em teu mundo, os homens se agrupam em categorias e gozam de um certo prazer quando se reúnem. A afeição pura e sincera que provam e de que são objeto é um motivo de felicidade, pois lá não há falsos amigos nem hipócritas. E aí Kardec então faz o seu comentário, né, nessa questão. Ele diz aqui: o homem, no sentido humanidade, né, goza das primícias dessa felicidade sobre a terra, quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Numa vida mais depurada, esse prazer será inefável e sem limites, porque ele só encontrará almas simpáticas, que o egoísmo não tornou indiferentes, pois tudo é amor na natureza. O egoísmo é que o aniquila, né? Então, a observação de Kardec, né, é para nós entendermos, né, que o universo é amor, né? Só que a gente aqui ainda vive, né, ainda entorpecido pelo egoísmo, né? E aí
a gente vive momentos difíceis, né? Então, aqui para nós entendermos, né, sobre essa condição, porque muitas vezes a gente aqui, nesse processo da terra, de provas e expiações, e ainda tomado pelos prazeres mundanos, a gente procura muitas vezes felicidade nos lugares errados, né? Mas se nós fizermos aí talvez um esforço na memória, quem teve a oportunidade, né, de viver amizades verdadeiras, a gente sente um pouquinho, né, dessa felicidade. Então, quando a gente conseguiu ali formar pessoas, um grupo de pessoas, né, que se simpatizavam, né, tinham gostos semelhantes, que se ajudavam, que eram companheiras, né, que realmente cada um se interessava pelo bem do próximo, pelo bem do outro, né? Então, quando a gente reunia, né, toda essa galera, vamos dizer assim, numa casa de alguém, né, de uma dos integrantes do grupo, né, e ali rolava horas e horas de conversas, conversas saudáveis, né, risadas, coisas, momentos bons, né? A gente então sente um pouquinho do que é essa felicidade, né, que a espiritualidade está falando para Kardec, que esses espíritos que retornando para o mundo espiritual, já livre dessas perturbações que nós temos aqui, né, e como cita na resposta, né, o fruto do egoísmo, né? Então, quando já estamos libertos disso, o que nos movimenta no mundo espiritual, né, é o desejo do bem. Então, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, né, porque a gente está vivendo parte desse momento, né, não é no mundo todo, mas temos ainda algumas pessoas, né, um pouco difíceis, né, com relação ao trato com o egoísmo, né, e prejudicam muito as pessoas, né, muitas amizades por interesse, né, então às vezes a pessoa se aproxima da gente querendo alguma coisa, tendo algum interesse obscuro, né, como eles dizem aqui, lá, né, no mundo espiritual, quando estão esses grupos, né, que eles, formados, não tem, né, falsos amigos nem hipócritas, né, ou seja, né, aqueles que se aproximam de nós com querendo obter alguma vantagem, alguma coisa, ou aqueles que se aproximam dizendo que querem o nosso bem, mas na verdade querem nos prejudicar. Então, nos dias de hoje, talvez a gente esteja vivendo um pouco intensamente esses tipos de relacionamentos, né? Porque ainda, infelizmente, somos tomados, né, por esses desejos de querer tudo para nós, né, e nada para os outros. Então, quando muitas vezes uma pessoa se depara, né, com uma resposta dessa para da espiritualidade, né, é capaz de se questionar: ah, tá querendo me enganar, é? Tá querendo dizer que lá é tudo flores, né? Não é esse o objetivo da espiritualidade, falando, né, explicando para Kardec isso. O que ela está tentando nos dizer é que, né, se nós, né, começarmos a buscar, né, pessoas sinceras, se nós nos tornarmos, né, sinceros, se nós não alimentarmos em nós esse egoísmo, né, que nos faz querer tudo para nós e nada para os outros, né? Se nós não tratarmos isso em nós, né, nós vamos ter dificuldade. Então, se nós tratarmos, o que nos espera no mundo espiritual é que, como nós falamos, todos aqueles amigos que a gente unia ali, pensa bem, né? Lá, ou nos dias de hoje, ou no período de infância, de adolescência, né? Vamos dizer, todas aquelas amizades sinceras mesmo que a gente conseguiu arrebanhar, né? Nesses períodos,
nós retornando para o mundo espiritual, né, encontrando todo esse grupo lá, né? E aí nos reconhecendo e olhando, puxa vida, olha, nossa, que saudade, olha que bom, nossa, e agradecer, né? Falou, nossa, puxa vida, teve um momento da minha vida que eu estava precisando muito de ajuda, olha, te agradeço, né, por você estar lá me ajudando, né? Então, às vezes na fase de adolescência, né, tem os rompimentos de relacionamento, né? Às vezes num período mais adulto tem responsabilidades, né? Às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades no aprendizado, né? Enfim, tantos desafios que nós espíritos enfrentamos aqui no mundo, né? Então, todas essas pessoas que nos ajudam aqui e as que nós ajudamos, nós vamos criar um laço de afinidade. Então, é a probabilidade de que a gente, retornando para o mundo espiritual, né, a gente consiga cada vez mais, né, fazer com que isso se torne uma família é muito grande, né? Então, a probabilidade disso é enorme. Então é importante a gente começar a colocar isso na nossa mente, porque nós já podemos começar agora, né? A gente sabe, não é nenhuma condenação ou crítica ao processo tecnológico de evolução tecnológica. A gente já sabe, por tudo que a gente já aprendeu com a espiritualidade, que isso faz parte do processo, né? Esse conhecimento todo tecnológico foi liberado para a humanidade e para o seu próprio bem. Só que ela é boa, mas nós é que muitas vezes fazemos um mau uso disso, né? Então, às vezes, a gente está perdendo um pouco, né, esse contato mais sincero, mais verdadeiro, né? A gente muitas vezes está correndo aí para as redes sociais para criar um personagem, né? Ficamos ali muitas vezes fazendo fotos como se o nosso dia a dia fosse tudo lindo e maravilhoso, né? Nós ficamos às vezes com medo de mostrar a nossa fragilidade, né? O nosso momento de fraqueza, achando que alguém vai usar isso contra nós. Mas então é importante que a gente tenha ao nosso redor pessoas sinceras, pessoas boas, né? Pessoas que vão colaborar conosco e que nós vamos poder colaborar com elas, né? Que vamos fazer desse convívio todo um momento de muita alegria, né? De muita paz, de muita serenidade em nossos corações. Então a gente precisa olhar, né, para essa resposta que a espiritualidade dá, não como algo distante de nós, não como algo que a gente vai esperar desencarnar para chegar lá, não, né? São coisas que dá para experimentar aqui na Terra. É óbvio que numa proporção um pouquinho menor, né? Numa condição diferente, mas é possível, né, que a humanidade, né, destruindo esse orgulho, né, esse egoísmo que a gente carrega em nós, que a gente pouco a pouco vai, né, destruindo, vai domando ele, vai mostrando para ele quem é que manda. Fala assim, "Ô, essa é a minha encarnação, egoísta. Você não vai me atrapalhar. Sou eu que estou aqui batalhando, sou eu que estou enfrentando, né, todas as coisas aqui. Sai para lá, egoísmo, sai para lá, orgulho, sai para lá, vaidade. Aqui não, aqui quem manda sou eu. Se quiser ficar comigo, vai ser do meu jeito, né? Eu que mando em vocês, meus sentimentos. Vocês são meus sentimentos. Então vocês me pertencem. Então eu digo quando vocês podem se manifestar ou não, né? Então nós temos que ser, né, ali os responsáveis, aqueles que vão dar as ordens, né? Então a gente dá ordem para o nosso corpo, né? Então o nosso corpo está com preguiça, fala, não, corpo.
eu sou o espírito que tá habitando em você aí, não, você não vai ficar na preguiça, não. Vamos lá. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir visitar um amigo. Vamos lá, vamos levantar da cadeira, vamos levantar da cama, né? Então, sou eu, o espírito, que estou mandando você, meu corpo, né? E nós vamos lá, vamos trabalhar, vamos seguir, vamos ir em frente, né? Então, nós temos que ser ali donos, né, dessa nossa condição, porque é nós é que somos os responsáveis, né? Então, o meu sentimento ele tem que seguir a minha vontade, o meu corpo tem que respeitar a ordem que eu dou para ele, né? Eu não posso ser vítima, nem ser submisso aos meus sentimentos, nem submisso à vontade do meu corpo. Então, eu preciso, né, chacoalhar e preciso fazer a diferença, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai despertando o amor em nós, né? E aí, por consequência, a gente vai estendendo isso a todos que estão ao nosso redor, né? E aí a gente vai tendo a possibilidade, né, de vivenciar mais momentos de alegria, né, mais momentos de união, né, dentro de casa, né? Isso é fantástico. Se nós conseguíssemos ali com que todos, né, dentro do nosso lar, da nossa casa, tivessem essa percepção, tivessem essa consciência de que todos nós estamos ali para nos ajudar, né, para fazer com que todos ali sejam beneficiados nesta encarnação, né, para que possamos resolver se há alguma pendência ou não, mas que nós possamos nos ajudar, que nós possamos crescer juntos, que nós possamos nos desenvolver, né, e fazendo isso também, né, com essa condição de transformar essa família corpórea numa família espiritual. Todos nós voltando lá, falar, olha, muito obrigado, puxa vida, você me ajudou a não me perder no caminho. Você me mostrou o caminho de Jesus, você me mostrou o caminho para a perfeição, né? Você me amparou nos momentos em que eu tinha dificuldade, você me ajudou quando eu precisava, e o outro agradecendo a nós pelo esforço que fizemos, também para ajudar a eles. Então, todo mundo em comunhão. Então, é isso que a espiritualidade muitas vezes nos alerta, né? Que as coisas realmente estão ao nosso alcance, mas a gente coloca elas muito distante, né? A gente está colocando Jesus longe, a gente está colocando Deus mais distante ainda. A gente coloca a felicidade como algo impossível, né? Mas nós temos que entender que nós não temos a felicidade plena, mas nós temos a felicidade proporcional ao momento de agora, né? Então é isso, né? Juntar pessoas que nos fazem sorrir, né? Pessoas que a gente pode fazê-las sorrir, juntar grupos de pessoas que tenham um pensamento de auxiliar, né? Que tenham um pensamento sincero. Então, são muitas coisas que a gente pode viver na encarnação. A gente não precisa se maltratar. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu queria ser rico. Ah, porque eu queria ser famoso. Ah, porque eu queria isso. Ah, porque eu queria aquilo. Ah, porque... E aí vai se maltratando, né? Vai esquecendo de viver o que tem, né? Então, graças a Deus, meu Pai, que eu estou nessa família. Graças a Deus que eu tenho esse teto. Graças a Deus que eu tenho esse veículo que me ajuda a locomover, né, a me locomover de um lugar para o outro. Graças a Deus que eu estou respirando, graças a Deus que eu tenho pessoas que me amam, né? Graças a Deus que eu entendi o valor do amor e consigo amar as pessoas ao meu redor, né? Então, nós precisamos agradecer pelo que já temos,
né? E não nos maltratarmos pelas coisas que não conquistamos, né? Porque é o que eles estão dizendo aí, não, a gente não vai se dar assim o trabalho de nos esforçarmos para ter uma amizade de interesse, né? Fala assim, não, olha, eu preciso ser amiguinho de fulano, porque o amiguinho, olha, o fulano, ele é muito rico, né? Então, nossa, ele vai me levar para as baladas, vai me levar para as viagens, vai dar festa na casa dele, eu tenho que estar lá. Não, tem que estar com fulano, nossa, ele é muito inteligente, né? Então ele vai me dar umas dicas aqui, ou vai fazer o trabalho para mim, né? Ele vai fazer essas coisas aqui que eu tenho dificuldade, eu vou entregar na mão dele, ele vai fazer. Nós não vamos, né, gastar no nosso tempo, a nossa encarnação, né, querendo ser uma pessoa que vai querer ser, né, o mais importante em todos os sentidos, né? Então é isso, que a gente possa estar refletindo sobre essas condições todas que foram trazidas, né, da possibilidade de a gente viver mais momentos de felicidade aqui na Terra. Essa possibilidade das amizades verdadeiras, nós já tivemos muitas no passado, e talvez e tenho certeza que muitos de nós temos ainda hoje amigos sinceros, amigos que vão, né, que a gente pode contar com eles e que vão contar conosco a todo momento, né? Então, nós precisamos nos ver como seres espirituais numa experiência corpórea, né? Então, aqui, como nós estamos fazendo assim muitas vezes, né? Botar aqui uma imagenzinha para a gente só refletir aí, né? Então, não precisamos ser iguais para caminhar juntos. Precisamos aprender a amar o bem, né, que podemos realizar juntos. Então, aí fica uma reflexão, né, para a gente, para que a gente possa refletir, né, o que que nós estamos fazendo com todas essas pessoas que estão ao nosso redor, né, o que que nós estamos plantando com eles, né? Então, que Deus abençoe, um grande beijo no coração e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.